abundantemente pela sua presença, Pai. Nós enchemos a sua filha com o teu espírito de coragem e ousadia para falar tudo aquilo que precisa ser falado, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Nós engrandecemos o seu nome, nós honramos a vida da sua filha como igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Podem sentar? Todos bem? Ela perguntou assim para mim: pastora, você quer que eu ore? Eu nunca dispenso uma oração. Eu disse: quero. Não é não? Oração é a ponte, a ferramenta que nós temos entre os irmãos, conhecendo a dor um do outro, em a gente falar com Deus. Amém? Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 27, do versículo 19 em diante. Se eu fosse colocar um tema para minha pregação, eu colocaria que o anjo fala com Paulo antes do naufrágio. Antes do navio afundar. Serve para mim, serve para você. Deus vai mandar um anjo. Há um recado dos céus para mim, para você. E ele diz nesta noite: ninguém vai morrer. Ninguém morre. O navio pode ficar destroçado, pode nem chegar, nem estar inteiro, mas ninguém morre. Atos 27, do versículo 19 em diante. Diz assim, ó: no terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: o quê? Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, dá-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Versículo 26. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Eu não sei se você entendeu, mas vai ficar tudo bem. Eu não sei se você entendeu o contexto, que Paulo está preso, prisioneiro, com os outros, e um anjo aparece para ele e diz: vai haver naufrágio, mas você não vai morrer. Paulo era um homem muito importante. Depois de Jesus, eu creio que o seu currículo é um currículo invejoso. Um currículo, sabe aquele currículo impecável? Era o currículo que Paulo tinha. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Tanto ele era hebreu, como ele era cidadão romano. E por causa disso, no capítulo 27, ele está indo para Roma, pelo status da cidadania que ele tem ali. Então ele podia não só ir como hebreu, como ele podia também usar a outra cidadania. Melhor do que isso, Paulo era fariseu de fariseu. Paulo era da tribo de Benjamim.
esse Paulo aqui foi educado numa das maiores culturas religiosas judaica, aos pés do mais brilhante, chamado um grande rabino, Gamaliel. Fora isso, Paulo era um membro do Sinédrio, e ele era um membro respeitado, ele era inteligente. Seu pai tinha uma grande comércio, um dos maiores vendedores de tendas. Naquela época era usado para as festas do tabernáculo, Pentecostes, Páscoas, entre as 7 festas judaicas mais importantes, onde 3 eram mais ainda. Mas tudo isso era feito pelo seu pai, pela sua família. Paulo era de uma alta corte. Não era uma corte qualquer, mas uma corte judaica. Que julgavam aqueles que transgrediam a lei mosaica. Era ele. Paulo era zeloso. Paulo era um cumpridor da lei. Depois que você vê tudo isso, e você está ouvindo eu falar, toda essa síntese, você encontra lá em Filipenses 3. Lá está o currículo todinho de Paulo. É só você ir lá que você vai ver o CV dele. Primeira aparição de Paulo, ele aparece no martírio de Estevão. Capítulo 7, Atos. No capítulo 7, Paulo era um jovem fútil, que só se preocupava com a sua própria roupa. Enquanto que os fariseus estão ali atirando pedras, matando quem servia, quem seguia a Cristo. Já se você for ver no capítulo 9, ele não é mais aquele menino, ele já é um homem. No capítulo 9, ele já é um homem graduado, tão influente, tão importante no Sinédrio, tão importante nessa cultura judaica, que ele recebe uma carta que ele poderia perseguir os cristãos, invadir suas casas, arrastá-los, matá-los e até prendê-los. Então, todos aqueles que se diziam, eu sou cristão, Paulo tinha autoridade para tirar dali, queimá-los, matá-los, decapitá-los, prendê-los. Ele decidia o que ele queria fazer com aqueles que estavam falando que Jesus era uma divindade. Porque para Paulo, falar que Jesus é uma divindade era uma heresia brutal. Porque Paulo, por todo o conceito dele, Paulo, ele não entendia, porque ele servia a lei, ele não conhecia o amor, ele não conhecia a graça, e por ser um doutor, por ser alguém como Paulo, ele começou a perseguir. Já no capítulo 7, voltando um pouquinho, preocupado com as suas próprias roupas, mas foi ele quem segurou a capa para que Estevão fosse apedrejado. Mesmo Paulo, queridos, que nós estamos falando aqui, que lá na frente vai fundamentar a cristologia, essa união hipostática. O que é isso, pastora? É 100% homem, 100% Deus. Foi ele que implantou isso na igreja. Foi ele. Em Colossenses ele fala, olha o que ele diz: nele habita corporalmente toda a divindade. O mesmo Paulo que lá na frente vai estabelecer a teologia da gnose. Filipenses 3. Porque ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo com que esse Deus se esvaziasse e se tornasse homem. Essa teologia da gnose, foi ele que implantou isso sobre as igrejas. Já no capítulo 9, ele diz aqui, logo no início, que Jesus não é Deus. No capítulo 9, ele está caminhando para maltratar, prender, julgar e até matar, se ele quisesse, aqueles que ele trouxe todas essas implantações, a qual eu acabei de lhe dizer. E aí, num caminho, uma luz aparece diante dele. E essa luz já era o Cristo glorificado no meio. O Senhor já estava andando por ali.
Paulo, com seu rosto em terra, no meio daquele clarão, uma voz começa a gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a igreja, ou melhor, perseguir alguém que é cristão, matar, fazer tudo o que ele estava fazendo, perseguindo a igreja de Cristo, luz, era a mesma coisa que perseguir o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Jesus poderia chamar ele dentro dessa cultura, dessa cidadania romana? Podia ou não podia? Já que ele tinha 2 cidadanias. Ele podia falar: Paulo, Paulo, porque lá para os romanos você é Paulo, aqui para os hebreus você é Saulo, mas eu vou te chamar como Paulo. Paulo, não, porque Paulo significava pequeno. Jesus não chamou de pequeno, não, ele chamou pela cidadania hebreia, e ele diz: Saulo, Saulo, que significa exatamente desejado. Jesus já estava caminhando, já estava passeando, Jesus já estava agindo no meio daquele ambiente, e ele diz: eu te desejo, você é desejado, Saulo. Eu desejo pelo teu nome fazer uma obra na tua vida. No meio daquele clarão, daquela luz, uma voz continuava dizendo: dura coisa é você recalcitar contra os meus arguilhões. Arguilhões era uma ferramenta pontiaguda que fazia o boi amansar o boi. Então fazia ele, calma. Ele está dizendo para Paulo exatamente isso. Jesus está dizendo assim: é bom você permitir que eu te amance, rapaz. E eu não quero te fazer um gatinho. Eu quero que você continue sendo esse boi, forte, corajoso, audacioso, com ousadia. Mas agora vai ser um boi amansado para a glória de Deus. 3 dias ele fica numa casa, Luiz, sem ver, sem comer, até que Deus fala com um dos discípulos e pede para que um dos discípulos vá lá e vai ver Paulo, e então peça para ele fazer a imposição de mãos, colocar as mãos sobre ele. E no momento que foi feito isso, a palavra de Deus diz que as escamas saíram dos teus olhos e ele passou a ver. Lindo. Porque naquele momento o Senhor estava enchendo Paulo rapidamente do Espírito Santo. E aí começa a história sublime deste homem chamado Paulo. Com intrigas, com percalços, com perseguições, açoites, fomes, frio, escassez, fartura, momentos que ele podia trabalhar, e momentos que ele não precisava, e momentos que ele precisava. E teve um momento que ele chegou para os irmãos e falou: meus irmãos, eu não quero ser peso a vocês, e para não ser peso para vocês, se vocês quiserem, eu posso, pelas obras da minha mão, fazer algo para que a gente venha comer. Aqui no capítulo 9, já convertido, já com seus olhos abertos, ele decide ir para Jerusalém. Só que ele ia começar um ministério em Jerusalém, no capítulo 9, de uma forma muito prematura. E aquilo que você começa, escuta isso, porque isso é para você agora. Tudo que você começa sem a maturidade, estando prematuro, a palavra de Deus diz que é um problema. E era um problema. E aqui a gente começa a ver Saulo Paulo brigando, tentando entender, numa vontade enorme de pregar, de falar. Só que o texto diz que eles falam para Paulo: meu filho, vai para Tarso, sai daqui,
E aí Paulo sai dali. E a palavra de Deus diz que... E aí não dá para entender, porque quando Paulo saiu do meio deles, no capítulo 9 de Atos, a palavra de Deus diz que a igreja crescia e que a igreja se alegrava. O que hoje pode ser um problema, amanhã este mesmo homem vai ser a solução da igreja. Ele ficava ali, se preparando. E ele se preparou até a hora que Deus colocou alguém no caminho de Paulo, no ministério, para ajudá-lo no ministério. Eu quero dizer para você que a nossa visão é a mesma. Nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Barnabé, é esse o nome. Ele apresenta a Paulo o ministério. Ele apresenta a Paulo os cuidados que você deve fazer, de ter mulher com mulher, homem com homem. A oração, não pôr as suas mãos precipitadamente, não impor, não julgar. E ele começa a caminhar com Paulo nesse cuidado. E nesse cuidado a gente vê aqui, porque antes, Paulo era aquele que perseguia, Paulo era aquele que matava, mas no capítulo 9, era aquele que foi expulso. E nesse capítulo 13, o céu tem agenda para Paulo. O céu tem uma agenda para ele. E esse céu tem uma agenda com propósito, com projetos. E ele chama, sabe, isso é teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Então, por mais que esta democracia, os ambientes, a igreja, qualquer um que possa dizer para mim e para você que não é tempo, que não está na hora, o Senhor Deus, Ele faz diferente. Ele diz: eu te escolho, eu te chamo, olha para mim, veja o que eu tenho para você, porque os céus estão abertos. Aleluia. Se eu estivesse aí, eu estava dando aleluia também. Quando tudo isso chega na primeira viagem missionária, que parecia ser de uma boa viagem, uma unidade, não, acabou que eles brigaram. Barnabé e Paulo discutiram. Aí então ele vai para uma segunda viagem. Aí ele chama nada menos, nada mais que Timóteo, Lucas e Silas. Eita, companhia boa, hein? Eita, viagem missionária. Aí eles vão fazer essa segunda viagem. Depois eles fazem a terceira viagem. Para que eu estou falando tudo isso para você? Para te sintetizar os feitos e efeitos de uma caminhada com Cristo. Como é que a gente chega até aqui? Como é que a gente chega nesse lugar? Capítulo 27, Paulo recebe de Deus uma direção. Qual é a direção? Paulo precisa chegar a Roma. Nós lemos. Ele tem um projeto, o Senhor tem um propósito. E contava com Paulo que chegasse nesse lugar. E lá ele prega para toda a gente, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que o Senhor é maravilhoso, dizendo que o Senhor é glorioso. E ele fez essa viagem, como sempre fazia. Só que essa viagem, queridos, ele sabia que a cabeça dele estava em enrolo. Ele sabia que ele seria decapitado. Em nenhum momento ele mudou a mensagem. Em nenhum momento ele desistiu de viajar. Em nenhum momento ele deixou de pregar a palavra de Deus. Mesmo sabendo que ele iria ser morto naquele lugar, ele foi até esta viagem para continuar. E ele dizia: Jesus sara, Jesus restaura, Jesus cura, Jesus é feliz em ter você, porque você é chamado, você é escolhido, você é necessário.
fica imaginando. Uma pessoa tem uma inflamação no dedinho do pé, já não quer vir. Você imagina você saber e falar assim, cara, eu vou falar para você que você tem a vida eterna, o qual a minha cabeça vai rolar. Só que Paulo sabia que o que ele estava falando não era de vida eterna, não era de coisas passageiras, mas era de vida eterna. Aquilo que não vai passar. O que é que sai das nossas bocas quando estamos com as nossas cabeças comprometidas? Será que a gente continua olhando para o alto? Paulo avisa no capítulo 27 para todos eles. Ele aconselhou. Ele disse, ó, os problemas vão acontecer. Vocês precisam me escutar. Aí ele fala assim, ó, ninguém me deu ouvidos. Queridos, vocês podiam ter evitado isso se vocês tivessem me escutado. Uma coisa que eu aprendi no pastoreio, demorei muitos anos para aprender, mas é assim, ó. A gente aconselha, a gente fala, mas eu vou até aqui, porque quem convence é o Espírito Santo. Maridos, com todo respeito, mas nós mulheres, a gente tem uma vozinha no ouvido de vocês, que a gente vê as coisas que vai dar errado, vocês não pedem conselho, aí a gente fala, mas ó, eu acho que não. Você tem certeza? Aí o que acontece lá na frente? Puf! Não deu ouvidos. Quando meu marido vier pregar, aí ele fala a parte dele. Agora sou eu que estou com o microfone, então eu tenho direito. Amém? Marcos, semana que vem. João. Ele falou, isso aqui não é falta de aviso. Às vezes não é falta de aviso. Às vezes é falta de atender o aviso. Pegou aí? Aí Paulo começou a falar para eles, ó, vocês não estão me ouvindo, vocês não me ouvem. Aí capítulo 27, eu quero ler novamente o versículo 14. 27, vamos voltar aqui um pouquinho. 27, 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Como eu disse antes, essa embarcação aqui era de prisioneiros, amém? Eles estão à deriva. Já viveu a deriva? Hein? Já viveu a deriva na sua vida conjugal? Já viveu a deriva na sua vida familiar, financeira, emocional? A deriva, sem saber o que é norte, sul, leste, oeste, sem saber o que fazer. Eles largaram mão disso, eles disseram, nós vamos morrer. Deu ruim, Paulo. Deu ruim. Só que não vai sobrar pedra sobre pedra. E o pior, eles estavam agindo de uma forma que a esperança havia acabado. Não tinha mais esperança, Paulo. Não dá. Olha a velocidade desse vento. Olha aqui, já está ficando tudo destruído. Eles começaram a dizer, não tenho esperança. Nós vamos morrer. Você já teve uma crise de falta de esperança? Já? Ou eu estou falando com anjos aqui? Ou eu estou pregando para anjos? Já? Que bom. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não estou pregando para anjo. Abraão, Gênesis, capítulo 15. Ele diz assim, Deus, poxa, até meu mordomo fez filho. E eu nada. Eu não tenho nada. Só que aí ele ouve uma voz lá de dentro, dizendo, Abraão, Abraão. Ele diz, sim, Senhor. O que você disse? Senhor,
O meu mordomo teve filhos. Ou seja, a esperança de Abraão estava nível 0. Só que quando a nossa esperança está em pessoas, em coisas, aí vai ser um colapso. É ladeira abaixo. Aí nesse momento, a voz do Senhor brada no coração de Abraão. Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. E Ele vem, e Ele fala. E Ele fala: Abraão, sai dessa tenda, vem aqui para fora, que eu vou te dar hoje um pouquinho de esperança. Melhor, eu vou vitaminar a sua esperança. Porque sabe qual é o problema? O problema é que você está perdendo a esperança, porque você está olhando na horizontal, ou você está olhando para baixo. Vou te mostrar uma coisa, vou te mostrar um lugar que vai gerar esperança em você. Levanta os teus olhos para o céu. Você pode contar quantas estrelas tem no céu. Ele vai dizer: não tem como contar. Assim será a sua descendência. Eu não sei para onde você está olhando, mas eu te digo: não vai morrer. Não vai morrer. A deriva. Verso 20. Vamos lá. Não aparecendo nem sol nem estrela. Pô, tem dia que é brabo. Tem dia você não sabe o que é o que. O sol se mistura com a noite com o sol. O céu está nublado. É isso aqui que eles estão vivendo. Não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Gente, angelologia é um fato, tá? Angelologia, anjos existem. Alguns dizem, como, não vou dizer o nome, não precisa dizer o nome, mas alguns pastores, teólogos dizem que a Bíblia contém a palavra. Mas eu vou te dizer que a Bíblia é a palavra. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha o conselho dos apóstolos. E logo depois, o próprio Paulo: preguem a teologia liberal. Não acreditem em milagres, não acreditem em sinais, não acreditam nessas coisas. Eles são os evangelhos modernos, dizendo que Deus aceita tudo e Deus aceita todos. Eu vou te dizer que Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Nada mudou. E eu acredito em anjos. Eu fiz tanto endemologia, como fiz também angiologia. Está lá nos meus cursos. E eu não vou perder tempo aqui falando para você quantas vezes um anjo foi até Maria. Quantas vezes um anjo brigou lá com Jacó. E esse anjo aqui, deixa eu falar, o sangue de Jesus, ele tem todo o poder para transformar a mente e o coração. Que a mente de vocês sejam transformadas pela palavra verdadeira e genuína, em nome de Jesus. Evangelho nunca foi troféu. Evangelho sempre foi a cruz. Ele não disse: pega o seu troféu e venha. Ele disse: pega a tua cruz. E aí vem os bonitinhos falar que nós não precisamos carregar cruz. Oi. Prefiro ficar com a teologia arcaica. Prefiro manter meus cabelos brancos na palavra.
Versículo 21. Seguimos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, olha isso. Paulo levantou-se diante deles e disse: preste atenção, igreja. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Ainda que a esperança tenha acabado, ainda que as suas finanças, suas perspectivas tenham acabado, tem uma mensagem do céu para você aqui. Tem uma mensagem para a sua embarcação à deriva. Não tenha medo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por essa palavra? Queridos, eu já tive muito medo. Eu já vi ondas cobrirem meus projetos. Já vi muita coisa. Já vi ventos soprarem com muita força. Já vi amigos me julgarem. Já vi irmãos saírem da igreja sem dar tchau. Não entenderem o que eu carregava. Eu já fui muito julgada. Eu fui chamada de bruxa. Mas, mesmo que o vento bata com violência, mesmo que ele destrua, a minha carcaça ficou, só Jesus sabe. Mas eu estou aqui, continuando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu imagino que Paulo, João, tivesse esse mesmo sentimento, pensando ali: vão morrer, vão pular fora. Tem gente que pula fora do barco. E eles estão perguntando. Eu imagino que Paulo devia falar: meu Deus, e agora? Porque o anjo do Senhor o visitou. Não foi à toa. Porque Deus poderia falar aos ouvidos. Deus poderia falar no coração de Paulo. Porque 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz que ele é multiforme graça, ou seja, ele tem várias maneiras de se manifestar. Mas olha o capricho do céu. Paulo não podia partir dessa para a eternidade sem ter uma experiência sobrenatural com os seres angelicais. Aí eu fico imaginando Deus no céu dizendo: alô, preciso de um mensageiro agora. Aí chega um anjo e diz: Senhor, eis-me aqui. Esse anjo se apresentando a Deus diz: Eterno, para onde eu vou? Vai lá, numa embarcação no meio do mar, aonde a tempestade está furiosa. Tem um servo meu chamado Paulo. Esse é meu. Vai lá e salva ele. E por causa dele, salva também os 276 tripulantes que estão ali. Porque por causa de um, todos serão salvos. E aí Deus dá o livramento. E aí eu quero que você levante a sua mão, porque essa palavra é profética. Por causa de você, toda a sua casa vai ter livramento. Por causa de você, ninguém vai morrer. Amém? Já estou terminando. Pode vir o pessoal aí do louvor. Meu filho amado, precioso. Senhor, não acabei ainda, estou acabando. Isso aí eu fiz só para eles não ficarem olhando no relógio.
Deus é fiel. Se você veio assistir, assiste. Mas se você veio adorar, você pode glorificar o Senhor aí onde você está. Porque precisamos adorar em meio à tempestade, em meio a ventos fortes, em meio ao barco à deriva. Mas a esperança tem que estar nele. Nós não podemos deixar de pensar que ele tem todas as coisas em suas mãos. E esta noite Deus está dizendo para você: não tenha medo. Já imaginou? Eu perguntei para Mavi assim: Mavi, você já reparou que antes do barco naufragar, antes de Paulo sofrer um naufrágio, você parou para pensar que um anjo visitou ele? Ela disse: não tinha parado para pensar. Eu falei: pois é, um anjo visitou ele antes de tudo isso acontecer. Um anjo nos visita, ele nos dá a esperança de sabermos que tem um Deus que não dorme, que não pisca, não dorme e nem dormita, o nosso guarda de Israel. Capítulo 27, versículo 24, diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Depois, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Nem que você chegue arrastado. Nem que você chegue só com os destroços. Nem que você chegue só com os restos da madeira. Nem que você chegue todo lanhado, machucado. Mas a graça de Deus tem salvação para você. E é engraçado porque ninguém estava comendo, ninguém estava bebendo. E aí Paulo, no meio do nada, diz assim: ei, vamos fazer uma ceia. O quê? Vamos fazer uma ceia. Vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, vocês precisam ficar fortes, porque quando isso aqui cair, era ruína, nós vamos ter que nadar para chegar até a ilha. Porque Paulo já sabia, Paulo já tinha recebido a palavra de que ele não iria morrer e que todos aqueles que estavam com ele também não morreriam. E ele disse: vamos comer, porque vocês precisam de força. Olha o que está no versículo 31. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e o deixaram ir. Aqui, mais embaixo, disseram: pouco antes do amanhecer. 33. Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio da cabeça sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Nenhum fio das vossas cabeças vocês irão perder.
quem é você, querido, nessa noite? Quem é você nesse barco? Quem é você nesse barco à deriva? Pois eu quero dizer que a sua vida está calculada na mão do divino, no céu. Continuando. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa do vento, dirigiam-se à praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tomou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Vai quebrado, mas chega lá. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano, porque o plano não era do soldado, o plano maior vinha do céu. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E agora no versículo 44 diz: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Fiquem de pé, queridos. Glória! Feche os teus olhos. Ainda temos tempo. Não preste atenção em quem está do seu lado. Senhor, em tua presença.